Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre a utilização e principalmente a caminhada na esteira. Pode parecer bobagem, mas a maioria das pessoas, até talvez eu não use a palavra maioria, mas eu posso dizer que boa parte das pessoas que caminham na esteira, elas não conseguem aproveitar o exercício da forma que poderiam, né? Onde eu quero chegar com isso? A maioria o cérebro, existe uma forma ergonômica do cérebro proceder, né, durante os exercícios, a fim de tornar a atividade física a forma menos danosa, pesada ou desgastante possível. Esse é o instinto de sobrevivência do cérebro, né? Então, quando a gente faz a caminhada na esteira, um pouco diferente de uma caminhada na rua, grande parte das pessoas adota um sistema de caminhada e de pisada ergonômico a fim de poupar calorias sem perceber. Então, dessa forma, a pessoa acaba caminhando por muito tempo e tendo um baixo gasto energético, muito aquém daquilo que o painel mostra. Então, em geral, o painel das esteiras, das bicicletas ergométricas, ele tem uma estimativa, né, do gasto calórico para uma pessoa em média de 70 quilos, que é o peso considerável médio aí de um ser humano, né? Não tanto na geração moderna, mas sempre foi nessa faixa aí. Você pega um elevador, por exemplo, e tem lá 5 pessoas, 350 quilos, né, de capacidade. Então esse peso é calculado em cima de uma pessoa de 70 quilos. E na esteira a mesma coisa. Boa parte do painel das esteiras ele faz a estimativa de gasto energético em cima, né, de uma pessoa de 70 quilos, acreditando que aquela pessoa, dentro dessa faixa de peso, obviamente, estaria tendo um gasto calórico estimativo dentro daquela faixa. Porém, se você liga a esteira e nem sobe nela, ele vai dizer que você está gastando aquele mesmo montante de calorias. O que fazer para otimizar uma caminhada na esteira, né? Existe a forma correta e existe a forma instintiva de caminhar. A forma instintiva ela é a fim de poupar energia. Então muitas pessoas acabam caminhando desse jeito aqui, ó. Você vai caminhar na esteira e adotar um mecanismo de passada onde você, ao pisar na plataforma, ao pisar na manta, né, pisando na esteira, ou seja, ao você dar o passo, o seu pé, quando toca o solo, ele está já com o joelho encaixado. Dessa forma, você não tem praticamente nenhuma contração de quadríceps, né? Fazendo com que o gasto calórico, o gasto energético dessa caminhada seja extremamente baixo, mesmo a pessoa ficando horas, né? E isso, se você segura no guidão da esteira ali, né? No apoiador das mãos da esteira, isso vai diminuir mais ainda, porque você ainda vai deixar de usar boa parte dos músculos posturais. Então é muito comum ver pessoas caminhando dessa forma aqui, né, e tendo um baixo gasto energético. Então lá o painel estimou que você caminhou 30 minutos e gastou 290 calorias, e a pessoa pode ter gastado 200, né? E dentro de uma matemática simplista, você ainda tem que considerar que boa parte das calorias gastas numa atividade aeróbica como uma caminhada ainda não são provenientes da depleção das reservas de gordura corporal. Existe uma parte dessa energia sendo queimada em forma de açúcares, né, musculares, o glicogênio, né, dependendo da intensidade, mas mais ou menos assim. Então nem toda essa caloria gasta mostrada no painel é uma caloria emagrecedora, digamos assim, né? Então, assim, existem algumas formas de caminhar mais estratégicas. Então, fazendo uma comparação, por que a corrida gasta mais energia do que a caminhada? Por vários motivos, mas alguns motivos óbvios. Numa corrida, você acaba dando mais passos por minuto, né, do que numa caminhada. Porém, se eu caminhar a 5 km por hora ou correr a 5 km por hora, eu posso ter um número aproximado de passos, né? Ou vamos dizer que eu consiga dar a mesma quantidade de passos caminhando a 5 km por hora ou trotando a 5 km por hora. Mesmo assim, a corrida ela vai ter um gasto calórico mais elevado. Por quê?
Porque ao pisar durante a passada da corrida, você tem uma flexão maior do joelho e um maior acionamento do quadríceps, que é o músculo que seria ali o motor primário. Você tem mais ação do glúteo, mais ação do quadríceps, mais ação da panturrilha, mais ação dos músculos posturais e, consequentemente, maior gasto calórico. Então esse é um dos motivos pelo qual a corrida, independente do número de passos ou da velocidade empregada, ela vai ter um gasto calórico mais elevado, né? Só que se eu faço uma caminhada onde eu consigo uma flexão de joelhos mais acentuada, um movimento de tornozelo mais acentuado, eu também posso trazer um gasto calórico mais elevado para essa minha caminhada, não necessariamente estando correndo. Então, se eu caminho dessa forma, ó, flexionando mais os joelhos, como eu estou mostrando aqui, que é o que a maioria das pessoas não fazem, porque instintivamente não se caminha dessa forma, né? Você aceitar que o joelho flexione quando o pé toca ao solo, a cada passo, você aceitar uma flexão maior do joelho para ter uma ativação maior do quadríceps e ter mais músculos contraindo e mais gasto energético, é completamente estratégico daquela pessoa que caminha com pernas estendidas ou quase sem flexão nenhuma no joelho, né? Aí você acaba tendo uma caminhada bem precária, né, e bem ineficiente do ponto de vista do exercício ou do que você busca fazer no cardio ali, na utilização da esteira, que é ter uma elevação da frequência cardíaca e respiratória para caracterizar, né, a atividade aeróbica, né, o estímulo cardiopulmonar. Se você não faz isso, então, por exemplo, uma pessoa que caminha assim, ó, sem dobrar o joelho ou com uma baixa ativação de articulações no movimento, né, uma menor ativação de articulações no movimentos, ela tem baixa elevação da frequência cardíaca e respiratória, baixo estímulo para o corpo, né, no ponto de vista cardiorrespiratório, e baixo gasto calórico, fazendo com que aquele exercício seja meio desprezível, digamos assim. Então você vê que até para caminhar numa esteira existem algumas estratégias a serem consideradas, adotadas ou respeitadas, como queira, né? Então, por exemplo, se você caminhar dando passos maiores, qual é a vantagem de você caminhar assim, por exemplo? Você vai dar passos maiores, passos mais abertos, fazendo com que você tenha maior abertura dos músculos, maior abertura da perna na passada, aumentando o gasto calórico, obrigando você a estar com o joelho mais flexionado ao aterrissar o pé no solo, usando mais a panturrilha na saída da perna de trás na caminhada para trazer a perna para frente novamente, aumentando o gasto calórico. Ou caminhar de uma forma normal, mas aceitando que o joelho se flexione um pouco mais, como nesse exemplo aqui, né, por exemplo, e consequentemente, né, tendo um melhor proveito aí da eficiência do exercício, aí, do que você está se propondo a fazer, né? Caminhar por caminhar, aí é, né, igual caminhar vendo loja no shopping, etc. Outra coisa é a forma da pisada, né? Algumas também bem comum para a gente que é profissional da área, pelo menos para mim, eu bato o olho nas pessoas caminhando e vejo ali as formas de pisada. Isso nem é tão importante para esse vídeo, que quer falar outra coisa, né? Esse vídeo eu estou querendo falar de gasto calórico, né, estimado aí, aproveitamento do exercício na esteira. Mas a pessoa que pisa meio tortinho também acaba tendo de uma forma meio danosa, né? Você pode ter, em cada indivíduo tem um sistema de caminhada e um sistema de pisada. Então, o sistema de caminhada é uma coisa que a maioria dos profissionais não sabem disso, não conhecem ou não percebem ou nunca lhes foi ensinado. Existe a pessoa que caminha, a pessoa que tem o músculo motor do movimento sendo o quadríceps. Essa pessoa caminha com maior ativação do joelho e menor ativação do tornozelo, né? Ela flexiona mais o joelho e usa menos o tornozelo para caminhar, que é uma caminhada mais comum, né? Você observa isso, a pessoa, por exemplo, vai subir uma escada, ela coloca a sola do pé no degrau e ela empurra o corpo para cima para acessar o próximo degrau, usando a força de quadríceps e glúteo. Existe um outro sistema de caminhada no qual a pessoa põe a ponta do pé, né, praticamente não toca o calcanhar no solo, aplica a força motora básica na panturrilha, no gastrocnêmio, usando bem menos o quadríceps. Então ele empurra o corpo para cima muito mais com o movimento do tornozelo e uma flexão plantar, uma contração da panturrilha,
do que ele faria esse movimento no joelho, como exemplo anterior. E existe um terceiro tipo, que é a mistura das duas coisas, que seria o melhor sistema de caminhada, né? Que é você flexionar consideravelmente o joelho e flexionar consideravelmente o tornozelo, a fim de distribuir entre essa musculatura, né, o esforço gerado aí para a corrida ou para a caminhada. A pessoa que caminha mais pelo movimento do tornozelo, talvez muitos de vocês já possam ter até observado, tem pessoas que correm e nem sequer tocam o calcanhar no solo. Então a pessoa ela toca a ponta do pé no chão e já sai para o próximo passo sem nem tocar o calcanhar no solo. Enquanto o primeiro exemplo é a pessoa que ao tocar ela põe o calcanhar e tira a ponta do pé, ela toca o calcanhar, enquanto a outra caminha assim, ó. O calcanhar não toca o solo, que é a conhecida chamada marcha equina. Né? São pessoas que geralmente têm a panturrilha muito forte, muito musculosa, bem mais forte que o quadríceps e acabam usando esse músculo como motor primário do movimento. Já no outro exemplo, que é o meu sistema, por exemplo, é natural para mim o quê? Pisar o pé todo no chão e usar a força do quadríceps com o movimento do joelho, pouquíssimo movimento de tornozelo. Né? E o terceiro exemplo, como eu falei, que é a mistura das duas coisas, que seria o melhor, né, dos dois mundos, digamos assim. Então, independente daquelas variações de pisa pronado, pisa supinado, para quem não sabe o que é, quem pisa com o pé torto para dentro é uma pisada pronada, quem pisa com o pé mais torto para fora é uma pisada supinada, né? E tem a pisada neutra, que é aquela pisada que distribui a pressão de uma forma equilibrada na sola do pé, que é a pisada mais correta. E quem pisa pronado ou supinado também vai ter algum prejuízo, né? Na caminhada, principalmente na corrida, porque a direção do impacto ela é distribuída de forma aleatória, né? A onda de choque que sobe ali pela tíbia, pela canela, chega no joelho de forma desproporcional, desequilibrada. Então quem pisa pronado tende a ter uma sobrecarga medial do joelho. Quem pisa supinado tende a ter uma sobrecarga distal da articulação do joelho. Né? Mas esse não é o motivo do vídeo em si. Né? O que eu estou querendo falar então é sobre esse mecanismo de usar mais o joelho, usar menos, usar mais o tornozelo, usar menos, não usar praticamente nenhum deles, como esses exemplos que eu estou mostrando aqui das várias formas que eu vejo as pessoas caminhando na esteira. Talvez tenha me fugido algum, mas ao gravar esse vídeo hoje de manhã na academia foi os que eu consegui lembrar. Né? Então tem a forma mais correta, mais adequada, de preferência sem segurar no guidão, sem olhar no celular. Por quê? Porque o celular, ele vai... Por que eu estou falando do celular? Porque é comum hoje em dia as pessoas irem para o cardio, seja uma bicicleta ergométrica ou uma esteira, e acabar prestando mais atenção no celular do que na própria mecânica do exercício que está realizando. Então faz aquela caminhada pobre de movimento, pobre de ativação muscular, focado no celular e ainda inclusive pobre de respiração, porque o celular desvia a nossa atenção e faz com que nós nem nos atenhamos ao padrão respiratório da atividade. Então, uma das características de você fazer uma atividade aeróbica é a elevação do aumento da frequência cardíaca e respiratória. Se você vai para uma atividade dessa, se distrai e não respira, você não está botando a funcionalidade do exercício. Você acaba respirando pelo cansaço, respirando pelo déficit de oxigênio e não causando uma oferta voluntária de oxigênio para aumentar a oxidação dos substratos energéticos ali do organismo, seja gordura, glicose, glicogênio, enfim. Então, pessoal, para não me alongar demais, por incrível que pareça, até uma simples caminhada na esteira tem uma estratégia a se adotar, né? Parece bobagem, mas eu quando trabalho, quando treino, eu estou sempre atento a isso nos meus alunos, nos meus clientes, e vejo que outros profissionais não estão atentos a isso, e outros alunos da academia, alunos normais, né, da academia, não necessariamente orientados por personal trainers ou pelos professores, acabam tendo essas caminhadas assim, que está ali na esteira, bem dizer, vamos estar dizendo, gastando luz da academia, né? O camarada sobe, vai para a esteira, fica ali gastando luz meia hora, 40 minutos, e quando você vai ver, não tem um pingo de suor, não teve praticamente elevação nenhuma da frequência cardíaca e respiratória, descaracterizando então aquele tempo ali
dimensionado ali em cima desse aparelho, né? Falando um pouco da caminhada na rua, a caminhada na rua ela já é um pouco diferente. Por quê? Porque a caminhada na rua, a caminhada no chão, você precisa fazer um padrão de esforço um pouco maior para ter o deslocamento do corpo, né? Se eu caminho na rua e tento fazer uma caminhada com uma certa velocidade de 5 quilômetros horários, eu sou obrigado a empregar um pouco mais de esforço muscular, né, nesse movimento para poder fazer o deslocamento corporal. Já na esteira, qual é a desvantagem? A desvantagem da esteira é que você praticamente não faz força para andar. Você só levanta o pé e o chão passa. O chão passa automaticamente, não é você que avança. Você só eleva o pé do chão e o chão passa por baixo de você. Então isso faz com que você adote um sistema de caminhada instintivo diferente do que é caminhar num parque, numa praça, na rua, entendeu? Em outro, né, uma atividade outdoor, né? Atividades indoor, ela tem essa característica, né? Você não tem a devida ventilação, tem outros tipos de distração, como o celular, como televisão. Já numa caminhada no parque, você não vai caminhar no parque olhando no celular, né? Fazendo uma volta aí na avenida e vai fazer uma caminhada com característica de exercício olhando no celular, menos provável, né? Mas, em suma, a grande diferença da caminhada outdoor, da caminhada indoor é essa. Você precisa estar atento ao sistema de pisadas, dinâmicas de movimento, aos músculos que você está empregando e se você está tendo a resposta cardiorrespiratória adequada de acordo com a intensidade do estímulo que você está querendo dar, né? Seja um estímulo de condicionamento físico cardiorrespiratório, um estímulo oxidativo, por exemplo, né? Mas em suma é basicamente isso. Então eu espero que com esse vídeo aí eu possa ter podido ilustrar aí um pouco dessas variações de caminhada, né? Claro que aqui é um exagero, eu exagero no movimento, que é para me fazer notório, fazer com que vocês possam perceber, né? Mas são essas as características básicas aí que passa despercebido para a grande maioria das pessoas e que é importante se considerar e a fazer então uma atividade na esteira. Então fica ligado aí para os próximos vídeos, né? Se inscreve no canal e aciona o sininho aí para receber os avisos dos próximos vídeos, para ficar ligado em dicas como essas aí, para, né, poder agregar aí no mundo da atividade física aí de você que pratica ou de você que é profissional da área. Pode crer? Falou, valeu!